Gravando? Gravando, Ok. pode começar. Tá, pessoal, então, mais uma vez, boa noite. Hoje a aula, vou tentar ser mais direcionado ainda, mais breve possível, tentar não me prolongar aqui muito, tá? Alguns minutos só aí, 40 minutos no máximo. E eu escolhi esse tema aqui, que é muito extenso, igual da última aula, né? Seriam vários animais ou vetores para a gente falar, mas eu escolhi 4 temas aqui específicos. 4 doenças transmitidas por vetores, tirando as clássicas ali que a gente já conhece e com certeza já está bem trabalhado, né? Já está bem estudado. Dengue, malária, febre amarela, então eu retirei essas doenças por vetores, que são transmitidas ali pelos mosquitos, e coloquei 4 doenças transmitidas aí por vetores que são não tão comuns assim da gente estudar, tá? Então, eu vou começar aqui com a primeira, que é a esquistossomose. Inclusive, tá rolando aí alguns boatos, né, de apostas para esse tema aqui. Então, vou falar sobre 4 e esquistossomose é a nossa primeira. Brevemente, focado na prova, o que a gente precisa saber sobre esquistossomose? Eu coloco como se fosse uma apresentação, um cartão de visita aqui dela, né, os nomes, como a gente pode chamar essa doença? Xistose, doença dos caramujos, barriga d'água, como ela é popularmente conhecida. Agente etiológico. Às vezes é importante saber, na hora da prova, principalmente o pessoal que vai fazer teoria também, o INEP talvez ele goste de cobrar essa questão, então, para quem é bom de memória, seria ótimo, né, para decorar os agentes etiológicos e pelo menos o nome ali do vetor. O agente etiológico, então, a gente tem o quê? A diferença de agente etiológico para vetor. O agente etiológico é o parasita em si que causa a doença, né? Que vai ser introduzido, vai ser inoculado no sangue, vai entrar em contato com o organismo. Esse é o agente etiológico. E na esquistossomose nós temos aqui o esquistossoma mansoni, que é o principal agente etiológico da esquistossomose. Brevemente, né, sobre a história, a esquistossomose ela foi trazida do continente africano. Esse caramujo aqui, que é esse carinha aqui que é responsável por essa doença, é o caramujo africano, o caramujo gigante, conhecido assim também. Ele foi trazido por navios, né, navios africanos, principalmente na região nordeste do Brasil. Por isso que a maior incidência dessa doença é no estado da Bahia, e alguns outros estados vizinhos ali tem maior incidência de esquistossomose. Então, temos o caramujo, que é esse caramujo, Biofalaria sp. O contágio tem o ciclo, não vou me aprofundar aqui no ciclo, porque para a gente não é interessante falar disso agora, mas o ciclo, basicamente, é esse aqui, para quem vai fazer teoria ou para quem vai fazer alguma outra prova, quiser também esse arquivo, por isso que eu coloquei aqui já para deixar completinho, para saber que a esquistossomose, ela participa de um ciclo para poder ser transmitida, e esse aqui é o ciclo. Não vou aprofundar nisso. O ciclo dura em média 40 dias, e o agente etiológico ele pode ficar no corpo até 30 anos, se não for tratada. Então, até 30 anos tem histórico de hospedeiros definitivos, que são os seres humanos, até 30 anos aí, liberando os ovos do esquistossoma mansoni depois de 30 anos de terem contraído a doença, não terem tratado. Então, uma doença que permanece por muito tempo. E aí a clínica. Na prova, por exemplo, nós temos uma suspeita, você está na estação de preventiva, chega um paciente com essa sintomatologia aqui, sem você ver a imagem. Primeiro, vamos imaginar. Chega com uma sintomatologia inespecífica, febre, náuseas, vômitos, calafrios, sudorese, mal-estar, prostração, essa clínica básica, dor abdominal, e aí você fica em dúvida ainda, né, porque é uma clínica muito inespecífica, pode ser várias coisas. E aí você aprofunda mais na anamnese e trabalha a parte epidemiológica. Para essas doenças aqui na prova, a gente precisa trabalhar na anamnese, principalmente a
questão epidemiológica, porque geralmente a gente vai estar numa atenção primária de saúde, a gente vai estar limitado de recursos, limitado de exames, de outras coisas. Então, geralmente o nosso diagnóstico ali vai ser clínico epidemiológico, se a gente estiver diante de uma doença transmitida por vetor, por exemplo. Então, você vai trabalhar as perguntas direcionando para a parte epidemiológica. Por exemplo, que região você mora? Mora em região, zona urbana, zona rural? Tem muitos insetos por lá, mosquitos, caramujos, roedores, ratos, animais peçonhentos, percevejos, bicho barbeiro. Você pode fazer essa série de perguntas aí quando você suspeita de uma doença por vetor. Então, já vou trabalhar essa anamnese, já vou trabalhar essa questão epidemiológica, porque se eu não tiver recursos para fazer exames e confirmar o meu diagnóstico, eu provavelmente vou ter que dar o diagnóstico clínico, epidemiológico. Então, eu já trabalho bastante isso aí. E aí as imagens, como o Fábio daqui a pouco vai trabalhar bastante imagens, ajudam demais nessa hora. Gravar uma imagem na mente, uma imagem de um sinal específico, uma característica específica de uma doença, isso ajuda demais, demais. Então, a clínica da esquistossomose, qual que vai ser? Prurido, na pele principalmente, e esse padrão aqui que a gente chama de dermatite cercariana. Ela aparece ali em média de 24 a 72 horas, do primeiro até o terceiro dia, depois que a pessoa se infecta e contrai o esquistossoma. E como é que isso acontece? Geralmente, a pessoa foi no rio, no riacho, numa cachoeira, e contraiu. E os ovos do esquistossoma, eles ficam na água, eles ficam boiando. Os caramujos que ficam em volta ali, ficam na fase de reprodução, e eles liberam esses ovos aí na água, e aí eles começam a passear. E uma pessoa vai tomar banho ali, entra naquela água, eles se fixam na pele e entram, acessam o organismo, a rede linfática, né, o sistema sanguíneo. E aí começa a ter, esse é um dos primeiros sintomas que aparece, a dermatite cercariana. Depois, essa é a fase, tem uma fase assintomática, o paciente pode apresentar um padrão assintomático da esquistossomose, ele pode apresentar a fase sintomática, dermatite cercariana, que é uma forma leve da doença, e a forma grave, que é a conhecida aí febre de Katayama, perdão. Essa febre, ela vai apresentar um padrão bem específico, mal-estar, febre, calafrios, diminuição do apetite, perda de peso, pode apresentar tosse, sudorese, dores musculares, e principalmente uma febre bem alta e contínua. Entre 4 a 6 semanas pode aparecer esses sintomas, tá? Então, fase assintomática, ela pode ser assintomática, pode ser sintomática, leve, com dermatite cercariana, pode ter a febre de Katayama. E temos a forma crônica, que é conhecida aí como barriga d'água, né, em muitos lugares. Essa forma crônica, temos aí a hepatointestinal, hepática e a hepatoesplênica. E ela pode ser compensada e descompensada, muito parecida com a CIT, com a cirrose hepática ou com hipertensão portal. Ela vai denotar aí os mesmos sintomas praticamente. Aumento do volume abdominal, ascite de grande volume. Então, ela pode ter esses episódios de compensação e descompensações. E temos outras formas também, que são muito raras, vásculo pulmonar, glomerulopática e neurológica também. Então, essas são as formas da esquistossomose. A mais comum, que eu chutaria que cairia numa prova, é a fase sintomática leve, que é a dermatite cercariana. Então, quando você vê uma imagem essas lesões puntiformes aqui, avermelhadas, eritematosas, sobrelevadas, nas pernas, na região do calcanhar, é muito característico de esquistossomose. E aí como você trabalhou a epidemiologia, o paciente vai falar, eu estava tomando banho no rio, no riacho, na cachoeira, e aí ele aparece com isso aqui depois, com esses sintomas, você já começa a suspeitar de uma esquistossomose. Então, essas são as apresentações clínicas clássicas. Como é que a gente faz o diagnóstico? Clínico, epidemiológico, primeiramente, já tenho uma alta suspeita de esquistossomose, vou para os métodos laboratoriais. O mais fidedigno, o mais utilizado é parasitológico de fezes,
que é chamada técnica de Kato-Katz, em 3 amostras, é a mais utilizada. Então, essa técnica é a mais disponível, é uma técnica barata, e o SUS dispõe dessa técnica para diagnosticar os casos. Posso também ter a sedimentação por centrifugação, dupla filtração, sedimentação espontânea, que são essas formas aí, né, de Lutz, de Hoffman, Pons e Janner. Essas não são tão utilizadas. A mais utilizadas, o que a gente tem que gravar? Método ou técnica Kato-Katz, parasitológico de fezes, em 3 amostras. Método mais fidedigno, imunoenzimático, ELISA, é praticamente o que a gente confirma ali. E a imunofluorescência, que é o IF. E métodos por imagem. Quando o paciente apresenta a forma crônica, ele chega com um grande volume abdominal, ascite, nós vamos ter que ver a questão dos exames de imagem. Ultrassom, raio-x abdominal, endoscopia digestiva alta, ressonância magnética, ecodoppler, tudo para ver como é que está a questão da sintomatologia e dos sinais ou sintomas que ele apresenta, geralmente é na fase crônica. E também isso define o prognóstico do paciente. E o tratamento? Praziquantel, essa é a palavrinha que a gente tem que decorar. Esquistossomose, lembrar que é transmitido pelo caramujo, tem a fase aguda, dermatite secariana, leve, tem a febre de Katayama, e a famosa barriga d'água, fase crônica. E o diagnóstico são esses que eu acabei de falar, tratamento praziquantel, para forma aguda e crônica. Doses, a gente não precisa se ater a doses, como eu já falei, geralmente o INEP não cobra, então só lembrar do praziquantel. Via oral, sempre falar a via de administração, então, tratamento de esquistossomose, praziquantel, via oral, para todas as formas, fase aguda, fase crônica. Aqui, logo após a refeição, né, você vai indicar como o paciente vai tomar. Na fase aguda, geralmente a gente adiciona prednisona, corticoide, dependendo da sintomatologia. Se o paciente chega com muita sintomatologia, a gente adiciona uma prednisona para diminuir um pouquinho a resposta inflamatória e os sintomas dele. E tratar sintomas e complicações acompanhantes. O paciente está com uma ascite de grande volume, vou fazer uma paracetese de alívio, vou encaminhar ele para um hepatologista, vou fazer o que tem que fazer ali, certo? Então, tratamento, praziquantel, via oral, é o que a gente precisa saber para esquistossomose. E após 40 dias, depois que você faz o tratamento com praziquantel, pede um novo parasitológico de fezes para ver se ainda tem, se ainda está apresentando os ovos do esquistossoma, se realmente ele foi erradicado, ok? Essa é a conduta da esquistossomose. E aí vamos para o próximo assunto, que é a doença de Chagas. O nosso vetor aqui é o triatomínio, ou conhecido como besouro barbeiro. Ele tem esses outros nomes também, chupão, percevejo, bicudo, procotó. E o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi. Então, esse é o nosso agente responsável aí, que é o Trypanosoma cruzi. O vetor é o barbeiro, triatomínio. Contágio, inoculação, é uma forma mais clássica, porque esse bichinho aqui, ele é o que a gente chama de hematófago, ele se alimenta de sangue. Então, ele vai lá, ele inocula, né, a boca dele ali, como se fosse a boca dele. Nos mosquitos a gente chama de probóscide. Ele faz ali como se fosse uma agulha mesmo, ele injeta ali uma substânciazinha que às vezes é meio anestésica também, como se fosse a saliva dele, e aí ele começa a literalmente chupar o sangue, para se alimentar, porque ele é hematófago, se alimenta de sangue. E nisso aí, ele urina e defeca na pele da pessoa. E isso geralmente acontece de madrugada, principalmente em casas de pessoas que têm telhado de palha, é muito comum, a famosa casa de pau a pique, que é feita ali com barro, com estruturas de madeira, casas que são mais na região do interior, zona rural. Então, sempre trabalhar a parte epidemiológica. Na doença de Chagas, chega um paciente, geralmente como vai chegar um paciente, se for na prova? Agudo. Vamos já ver aqui qual é o sinal clássico de Chagas agudo. Eu não creio que o INEP iria cobrar, como eu falo, o INEP sempre vem com um caso clássico, ele joga na tua cara, assim,
aquele caso clínico, aquela característica, sinal ou sintoma clássico daquela doença. E então, eu creio que se o INEP viesse com Chagas agudo, porque nós temos a fase aguda e crônica, ele viria com um sinal clássico ali, que eu vou já mostrar para vocês. Mas enfim, então o besouro vai lá, começa a sugar o sangue, ele urina e defeca na pele, a pessoa vai e coça, e nessa coceira ela faz fricção, faz pequenos arranhões na pele, e o Trypanosoma cruzi, ele infecta a corrente sanguínea. E aí ele também tem um ciclo, lembrar que a doença de Chagas tem o ciclo também, o ciclo que precisa do hospedeiro intermediário, o vetor, hospedeiro final, definitivo, que é o ser humano, tá? Então tem todo um ciclo aí. Outras formas de contágio, importante saber também, via vertical, ingesta de alimentos, que é muito comum, principalmente na região norte, a maior incidência de doença de Chagas é no estado do Pará, aqui na região norte, que as pessoas consomem muito açaí. Então, é maior incidência e os maiores casos, né, o maior número de casos de contaminação por ingesta de alimento contaminado. A pessoa vai lá, pega o açaí artesanal, ela tritura ou amassa ali, tem pessoas que amassam inclusive com os pés, não tem um processo de tanta higiene. Existe também uma recomendação para quem vai fazer açaí artesanal de deixar de molho durante pelo menos 15 a 20 minutos ali com uma solução de hipoclorito de sódio para tentar, né, se tiver alguns ovos ali do Trypanosoma cruzi, tentar eliminar esses ovos, mas muita gente não faz isso. Então, a açaí artesanal é muito consumido nessa região, por isso a maior incidência de casos de doença de Chagas. E transfusão sanguínea também. Hemotransfusão, contato sanguíneo e contato sexual também pode gerar transmissão por doença de Chagas, ok? A clínica clássica, nós temos a fase aguda, pode durar aí de 8 até 12 semanas, essa é a fase aguda, e aqui um sinal clássico da doença de Chagas, que é o famoso sinal de Romana, que é exatamente esse chagoma de inoculação, quando é próximo da região, da pálpebra, geralmente acontece o famoso sinal de Romana. Então, é uma imagem clássica, se a gente gravar bem, é um edema um pouco mais endurecido, fibroelástico, unilateral na pálpebra superior e pode estar acompanhado com um pouquinho de edema periorbital também. Sinal de Romana, clássico da fase aguda da doença de Chagas. A doença de Chagas também pode ser assintomática e é aí que está o perigo, e é aí que está o maior número de casos diagnosticados já na fase crônica, porque a pessoa não apresentou uma fase aguda ou apresentou uma fase aguda assintomática e ela não faz ideia que ela tem doença de Chagas. Na região norte, o diagnóstico de doença de Chagas geralmente é na fase crônica já. Então, a Chagas pode ser assintomática, oligoassintomática, pode não apresentar esses sinais, e pode ser sintomática, pode ter sintomas muito inespecíficos, febre, náuseas, vômitos, calafrio, sudorese, sinal de Romana clássico e essa imagem de baixo aí, chagoma de inoculação, que é onde o besouro barbeiro vai lá, pica, faz a sua alimentação, né, sugando o sangue e defeca ou urina ali naquele local, e ali acontece a contaminação, se chama chagoma de inoculação. Então, se na prova vier uma dessas imagens, um paciente está reclamando, começou a apresentar sintomas inespecíficos, apareceu com esse olho desse jeito, ou um sinal desse aqui, com toda a informação que você tem epidemiológica, ele consome muito caldo de cana, açaí, ou mora numa região endêmica, o telhado da casa dele é de palha, a casa dele é de pau a pique, já na cabeça já vem isso, Chagas, tá? Fase aguda. E temos a fase crônica, onde acontece o maior número de diagnósticos, justamente por a fase aguda ser assintomática ou ser sintomática e ser muito inespecífica. A pessoa não faz ideia que ela está com doença de Chagas. E ela consome muito, tem muita exposição de risco, mas não faz o exame de rotina para saber se realmente está contaminada. E a fase crônica, ela também pode ser assintomática e ela pode gerar o quê? Cardiopatia, hipertensão arterial, edema de membros inferiores e os 3 clássicos aqui, cardiomegalia, megaesôfago, a calásia também, por chaga, né? Megaesôfago chagásico e megacólon chagásico também.
Esses três são bem clássicos de fase crônica de Chagas, e eu creio que na prova, se tivesse um caso, ou se tiver um caso de doença de Chagas crônico, eles vão cobrar com uma dessas alterações aqui, pode ter certeza. O paciente vai vir com uma cardiomegalia, vai vir com megaesôfago ou com megacólon. E os outros sinais também, hipertensão arterial e uma cardiopatia, pode ser geralmente bloqueio de ramo direito, bloqueios, né, cardíacos e arritmias. E aqui, clássico sinal de acalásia, megaesôfago chagásico, é o sinal da chama de vela, ou bico de pássaro. É importante a gente ver isso aqui, o Fábio vai complementar depois. Imagem é extremamente importante nós gravarmos as imagens e associar com a doença, o diagnóstico que a gente quer. Se eu olho essa imagem aqui, eu já sei que isso aqui é um baita de um esôfago e na porção inferior tem um estreitamento abrupto ali. E esse forma o famoso sinal do bico de vela, chama de vela ou bico de pássaro, que é esse estreitamento na porção inferior do esôfago. Esse exame aqui é uma esofagografia baritada, a gente faz um contraste ali e faz as fotos ali com raio-x e encontra esse sinal aqui. E também o bloqueio de ramo direito, que é clássico de paciente com Chagas crônico. Ele vai ter alterações cardíacas, ele vai ter uma cardiomiopatia chagásica, ele vai ter uma cardiomegalia e ele vai apresentar isso aqui. Você vai rodar um eletro nele e vai estar lá esse sinal clássico. Inclusive tem uma estação, para quem usa o Pense Revalida, tem uma estação de Chagas crônico, o paciente chega, o motivo de consulta dele é mostrar um eletrocardiograma que você havia solicitado. Se você não entra na epidemiologia, na parte da anamnese, você não vai fazer ideia do que aquele paciente tem ou do que a estação quer cobrar. Muita gente vai para o caminho de quê? Uma insuficiência cardíaca. Ah, você trouxe um eletrocardiograma, mas você nem pergunta por que você tinha solicitado esse eletrocardiograma. E mais, você não aborda a questão da epidemiologia. Bem no comecinho da estação já está dizendo que o cara, se eu não me engano, ele é proveniente de Macapá, que é da região norte, e você já pensa, essa informação não está aqui à toa. O cara é da região norte, é endêmica, ele está com bloqueio de ramo direito aqui no eletrocardiograma, e bloqueio de ramo direito eu já associo, é clássico de Chagas crônico. E aí eu vejo esse padrão aqui, que é a famosa orelha de coelho, padrão em orelha de coelho, que é uma onda R a mais em derivações V1 e V2. Então, vou ter o padrão clássico de bloqueio de ramo, um QRS mais alargado do que o normal, maior a 120 milissegundos, uma onda R', onda R adicional, como você queira chamar, em V1 e V2, com esse padrão orelha de coelho. Então, esse padrão clássico de bloqueio de ramo direito da doença chagásica. Como que a gente faz o diagnóstico? Clínico epidemiológico. Sempre lembrar que caso suspeito e casos confirmados, a maioria das doenças por vetores, tanto caso suspeito, sem eu ter feito exames, nem nada, geralmente eu já notifico e já começo a tratar, tá? Então, prestar bastante atenção nisso. Se vier uma estação lá e eu tiver uma atenção primária e não tiver nenhum exame disponível, eu, só pela clínica, eu preciso enriquecer minha clínica, enriquecer minha anamnese, para ter o máximo de informação possível e confirmar aquele diagnóstico de forma clínica e epidemiológica. E aí eu já tenho que notificar, mesmo sendo caso suspeito, e já tenho que começar a tratar o paciente, na maioria das doenças por vetores. Então, clínico epidemiológico, primariamente, é o meu diagnóstico. Vou solicitar PCR, sorologia, IgM-IgG, ELISA, hemaglutinação indireta. Não precisa falar todos. Você escolhe, geralmente você escolhe 2 exames desse aqui, e na fase crônica, geralmente a recomendação é confirmar com 3. E no final da aula eu vou passar um bizu aqui bem legal para quando você ficar em dúvida na hora de pedir exames também, e quando a estação for relacionada a doenças por vetores. Imunofluorescência indireta, Western blot, que é exame molecular confirmatório, mais fidedigno, e os outros exames, de acordo com a clínica e a característica do paciente. Se for Chagas crônico, eu vou pedir um eletrocardiograma, um ecocardiograma, vou pedir toda a rotina, um raio-x de tórax,
tudo que for pertinente ali, tudo que tiver, que eu ver que está alterado, que eu preciso olhar, eu vou pedir os outros exames também. Mas os principais são esses aí. Eu tenho que detectar o antígeno do Trypanosoma cruzi na corrente sanguínea, no organismo do paciente. E o tratamento? Tratamento, nós temos o tratamento para fase aguda, fase crônica, que é a mesma medicação, a gente vai usar. E aí eu coloquei esse símbolo aqui, que eu sou muito fã de carros, para associar e lembrar do tratamento de Chagas, que é, primeira linha, Benznidazol. Então, olhe para o símbolo da Mercedes ali, Mercedes-Benz, exatamente como começa ali o nome do meu medicamento de primeira linha, fornecido pelo SUS, que é o Benznidazol. Então, essas coisinhas assim são ótimas, né, para você associar uma imagem, opa, Chagas, acabei de diagnosticar Chagas, como é que eu vou tratar mesmo? Ah, vou lembrar da Mercedes-Benz. Mercedes-Benz que, se Deus quiser, daqui a uns anos eu vou comprar aí com salário de médico. Eu associo, vou tratar com uma Mercedes-Benz, literalmente isso, só para lembrar mesmo. Tratamento, Benznidazol, primeira linha, dose, não precisa se ater, como eu falei, mas fale a via oral. Benznidazol via oral, primeira linha de tratamento para Chagas. Crônico, aí você deve estar me perguntando, nossa, Alan, mas Chagas crônico não trata. Então aqui, muita gente às vezes não estuda aprofundado o tema e esquece dessa fase crônica indeterminada, que pode confundir com a fase crônica. Existe uma fase, uma subfase entre a aguda e a crônica, que se chama fase crônica indeterminada ou digestiva. Nessa fase, eu ainda posso tratar com o benznidazol. O que seria a fase crônica? A fase crônica indeterminada ou digestiva? É quando o paciente geralmente contraiu doença de Chagas, e ele ficou assintomático, e por um acaso ou um achado de rotina, ele foi fazer um exame, um PCR, um ELISA, alguma coisa, e detectou o Trypanosoma cruzi. Foi um achado acidental. E aí ele não faz ideia de quando ele contraiu, ou se ele se lembra da sintomatologia, e se ele teve essa sintomatologia, esse pródromo da doença de Chagas. E aí eu vou tratar ele como uma fase crônica indeterminada ou digestiva. Nesses casos, eu faço o tratamento igual para esses pacientes que tiveram um achado, eles não apresentam sintomas, eles ainda não apresentam nenhum sintoma da fase crônica, não apresentam cardiomegalia, megaesôfago, megacolo, nada. Então, é uma subfase, fase crônica indeterminada digestiva. Vou tratar igual, benznidazol, por via oral. O tratamento dura em torno de 30 a 60 dias, tá? Dose, não precisa decorar para cá. Que mais? Você não trata se... Tem uma especificação aqui. Se o paciente tiver mais de 50 anos e ele for descoberto nessa fase crônica, indeterminada ou digestiva, eu não trato ele. É só para pacientes menores de 50 anos. Essa é a observação que tem aí. E gestantes? Eu trouxe essa necessidade de vir aqui porque quase sempre as aulas ou os temas não abordam um tratamento para gestante. Aí imagina, chega na sua estação uma gestante e você diagnostica Chagas nela durante a gestação. Então, coisa que, sim, que geralmente bate desespero, porque a gente sabe que uma grávida é extremamente delicado. Então, eu resolvi trazer aqui também a abordagem das gestantes nessas doenças. Fase aguda grave, com miocardite. Na fase aguda grave, onde a gestante apresenta miocardite ou encefalite, nós vamos tratar no momento que a gente diagnosticar, independente do trimestre da gestação, primeiro, segundo ou terceiro. Vou tratar. E tratamento também, benznidazol. Eu vou utilizar ele, ok? Na fase aguda não grave, que foi diagnosticada no primeiro trimestre, eu vou esperar e vou começar a tratar a partir do segundo trimestre, porque o benznidazol, segundo os estudos, concluiu que ele tem um pouquinho de ação teratogênica, efeito teratogênico. Então, ele deve ser evitado no primeiro trimestre. Porém, como eu disse, a exceção é o quê? A forma aguda grave, que tem miocardite ou encefalite. Eu preciso tratar porque eu vou pesar na balança o meu risco-benefício. É muito melhor eu tratar, correr esse risco que não é tão alto de acontecer uma teratogenia com o feto,
na formação dele, alguma alteração, e preciso tratar e erradicar a doença da mãe. E na fase crônica, não trata, nem gestante e nem paciente normal, ok? Adulto, criança, sem comorbidades. Eu não trato com benzidazol, só vou tratar as complicações que essa pessoa já teve por conta do Chagas crônico. Também vou tratar as complicações de doenças crônicas, o megaesôfago, posso utilizar nifedipino, isosorbida, tenho tratamento cirúrgico para megaesôfago, cardiomiotomia de Hiller também, onde eu vou melhorar o acesso à passagem do esôfago, aquela parte que ele está estreitado, esofagectomia às vezes, megacólon, vou mandar ele para o gastro, vou indicar para ele dieta, laxantes, tem tratamento cirúrgico também, colectomia, colostomia, anastomose, acompanhamento com gastro, e a cardiopatia, vou encaminhar ele para o cardio e tratar o que ele está apresentando. Está com arritmia? Vou utilizar antiarrítmicos, beta-bloqueador, IECA, BRA, antagonista de mineralocorticoide, basicamente o tratamento da insuficiência cardíaca, porque esse paciente vai estar com cardiomegalia, vai estar com o coração bem comprometido. E qualquer outro sintoma que venha associado, eu vou tratar também. Certo? Então, essa foi doença de Chagas. O outro carinho aqui que a gente precisa saber, leishmaniose, já foi cobrado na prova, se eu não me engano, 2021, um caso de leishmaniose tegumentar, né, leishmaniose cutânea. Então aqui, o agente etiológico, nós temos alguns, o Leishmania amazonensis, brasiliensis, guianensis, e o que causa a forma visceral da doença, que é o L. chagassi, Leishmania chagassi. O vetor é o flebotomínio, do gênero Lutzomia, que é esse mosquitinho aí, conhecido como mosquito palha, birigui, cangalha, tatuquira, depende da região do Brasil, ele vai recebendo vários nomes. O contágio é a picada do mosquito fêmea, infectado, ele transmite, ele tem esse membro dele, que é a probóscide dos mosquitos, contém a forma ativa que infecta o ser humano, que é o hospedeiro definitivo, e a leishmaniose também tem um ciclo, tá? Não vou entrar em detalhes aqui sobre o ciclo, mas só para saber que ela também depende de um ciclo para poder ter essa fase infectiva, essa fase também aonde dentro do vetor, que é o mosquito palha, então ele precisa fazer esse ciclo também. Período de incubação em pródromo de 2 semanas até 2 anos. Então, a partir da picada desse mosquito, a lesão clássica da leishmania, que a gente vai ver daqui a pouco, ela pode demorar até 2 anos para aparecer, a sintomatologia clássica dela. Então, é algo bem crônico mesmo, ele pode ficar em incubação e o pródromo, que são os primeiros sintomas, podem aparecer em até 2 anos, ok? Formas clínicas a tegumentar. Nós temos as formas clínicas aí da leishmaniose, cutânea, mucosa e mucocutânea, as duas juntas seria. Cutânea localizada, nós temos a sequência de eventos, uma picada, uma mácula, uma pápula e uma úlcera única. Lembrando que esse caminho aqui pode acontecer de 2 semanas até 2 anos para se formar uma úlcera única. E essa forma aqui vai ser a forma que a gente chama de cutânea localizada. Então, seguindo aquela sequência, picada do mosquito, vai aparecer uma mácula, depois de um tempo uma pápula, e depois uma úlcera única. E aí, para a prova, quando a prova te jogar uma imagem, quando você pedir a ectoscopia do paciente já suspeitando de uma leishmaniose, porque ele mora numa zona endêmica, mora na região amazônica, ou veio de lá, e o motivo da queixa, ele diz que apareceu uma ferida no braço, em alguma parte do corpo dele. E aí você vai pedir para olhar na ectoscopia, e aí o importante aqui para a prova, descrição de lesão, ou descrição do que você vê na ectoscopia. Isso pega muita gente. Então é preciso a gente treinar algumas descrições de lesões, como essa aqui. Como é que eu vou descrever essa lesão? Eu vejo uma úlcera única, de base eritematosa, infiltrada, de consistência firme, fibroelástica, ela apresenta bordas bem delimitadas, elevadas, com um fundo avermelhado, tem tecido de granulação nessa lesão, grosseira, e
não apresenta uma secreção ali a olho nu e nem um sangramento. Então, essa é a descrição da lesão clássica da leishmaniose cutânea localizada, tá? Também conhecida como úlcera de Bauru. Mas esse termo você não precisa falar, né? É a lesão cutânea da leishmaniose. Então é assim que eu vou descrever. Toda vez que, geralmente as imagens, elas vêm com uma descrição ou um exame que você pede, mas se não vier, é muito importante você descrever essa lesão, porque pode estar no PEP para pontuar, ok? E aí tem a forma cutânea disseminada e difusa. Eu vou utilizar a mesma descrição, praticamente, porque as lesões vão ter, em vez de ser só uma lesão, agora eu posso ter várias lesões. E aí eu vou utilizar praticamente a mesma descrição que eu falei agora há pouco e vou acrescentar algumas coisas. Por exemplo, agora são lesões múltiplas, ulceradas, lesões que podem ser vegetantes, podendo conter diferentes estágios de evolução nessas lesões. E aí eu tenho duas imagens aqui. Essa primeira imagem, o que lembra vocês em um diagnóstico clássico? Inclusive é o nosso primeiro diagnóstico diferencial. É a hanseníase virchoiana, que é a fase multibacilar mais grave, que começa a fazer deformação, né? Começa a ter aparecimento de granulomas, de tufos na pele, na orelha, no rosto. Então, é um diagnóstico diferencial muito parecido, não confundir esses dois diagnósticos, ok? Então, essa é a forma cutânea disseminada ou difusa, ela pode aparecer em várias lesões, tanto na pele quanto em alguma mucosa, nariz, boca, região genital. E aqui a gente tem a forma mucosa, ou mucocutânea. Ela pode gerar lesões bem graves, lesões sangrantes, lesões com secreção, e a característica é essa, mesma coisa, eu vou descrever, são lesões destrutivas, localizadas, geralmente na mucosa septo nasal, lesões ulceradas, podem estar ou não ulceradas, dependendo da fase que essa lesão está naquele momento. Pode aparecer na mucosa bucal, nasal. Vou descrever ela com hiperemia, edema local, crosta, sinais flogísticos, presença de secreção ou não, presença de sangramento ou não. Pode acontecer essa perfuração do septo, perfuração do assoalho, do palato duro, da boca. Então, descrever a lesão é extremamente importante, porque pode não estar na tarefa, mas pode estar como uma pontuação no PEP. Diagnóstico diferencial, posso também dizer alguns desses aqui: carcinoma epidermoide, carcinoma basocelular, linfomas, rinofima, que é uma deformação do nariz, que acontece também, pode ser confundido com hanseníase virchoiana, rinosporidíase e algumas infecções fúngicas que podem acometer pacientes, mas geralmente pacientes imunodeprimidos, podem aparecer na mucosa nasal, mucosa bucal. Então, esses são os diagnósticos diferenciais que eu tenho, ok? Da forma mucocutânea. O diagnóstico clínico epidemiológico também, vou colher todas as informações sobre epidemiologia para poder ter o máximo de certeza possível, porque, como eu falei, a suspeita diagnóstica, só na suspeita diagnóstica eu já notifico e faço o tratamento, inicio o tratamento. Então, tenho que trabalhar muito a minha clínica e epidemiologia nesse momento. Outros exames, tem a intradermo-reação de Montenegro. Reação de Montenegro também é um exame que você faz, coloca uma amostra do leishmania abaixo da pele e o organismo vai demonstrar uma reação contra aquilo ali, células de defesa. E aí você vai ter tanto para o prognóstico, para a reação do paciente, quanto ajuda no diagnóstico também. Mas o principal, né, que a gente precisa saber: raspado da lesão em lâmina microscópica, eu posso fazer uma visualização direta do leishmania, e o histopatológico, que basicamente é onde eu bato um martelo para diagnosticar e confirmar o caso de leishmaniose. Biópsia da lesão, vou tirar uma amostra, um pedaço da lesão, mandar para histopatologia e confirmar, mas mesmo assim eu já inicio o tratamento, porque o diagnóstico é clássico, clínico, epidemiológico, é uma lesão muito característica, e principalmente se você está em zona endêmica, basicamente eu nem preciso confirmar com biópsia, mas peça igual, se na prova não tiver limite de
De pedir exames? Pode pedir histopatológico, biópsia da lesão, cultura da secreção, peça tudo que vier na sua cabeça. E no final aqui eu vou dar uma dica para vocês de como pedir os exames aí. Cultura de secreção, PCR, ELISA, tudo para confirmar o agente etiológico. E também nas formas viscerais, eu posso pedir aspirado de medula óssea, aspiração, PAF, com agulha fina de linfônodos, e mostras também do baço, tá? Biópsia de regiões do baço. E o tratamento? Tratamento, aqui não tem muito alguma coisinha para lembrar, mas é o antimonial pentavalente. Tratamento da leishmaniose. Glucantime, ele tem esse nome aí, que é o que está disponível no SUS hoje no Brasil, Glucantime. Dose, não precisa se ater, como eu falei, só lembrar do nome, já está ótimo. Vou tratar a leishmaniose com antimonial pentavalente, ou Glucantime. Essa medicação, na gestação, categoria C, então não posso usar. Outras opções, anfotericina B, que é um baita aí de um antibiótico, um antiparasitário, ele tem uma ação muito ampla e muito eficaz contra parasitas, contra vários tipos de bactéria. Então, a anfotericina B é um aliado muito potente no tratamento da leishmaniose. É categoria C também, então não pode ser usado. E aí, um seguro que a gente vai conseguir usar na gravidez é a anfotericina B na forma lipossomal. Lembrando que ela é endovenosa. Ela é permitida na gestação, não é que ela é 100% segura, não é categoria A ou B, mas nós avaliamos o quê? O risco, benefício. Se essa gestante precisar ser tratada na gestação, se ela está apresentando muita sintomatologia ou uma forma mais grave ali, vamos tratar ela com anfotericina B lipossomal, endovenosa, ok? E antimonial pentavalente, também intramuscular, é a via de administração preferencial, tem a versão também, ok? Isso aqui, e esse tratamento serve para todas as formas clínicas de leishmaniose. Todas as formas clínicas. Mucosa, mucocutânea, cutânea, tegumentar. Eu vou tratar igual com antimonial pentavalente, intramuscular ou anfotericina B, ok? Outras opções de tratamento, coloquei aqui, mas essas quase não são utilizadas, tá? Em casos muito específicos. E a última aqui, para não prolongar tanto, febre maculosa. Importante a gente ter esse conhecimento sobre febre maculosa, saber que o agente etiológico é Rickettsia e também a Parkeri, que são um grupo aí de bactérias gram-negativas. Então, é uma bactéria que esse vetor, que é o carrapato estrela, ele consegue transmitir. O vetor é o Amblyomma aureolatum, que é o nosso carrapato estrela. Ele é muito distribuído na região sudeste do Brasil, por isso que a maior incidência de casos dele na região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, tem muitos casos de febre maculosa. É o vetor carrapato estrela, esse carinha aí, e o contágio e a fisiopatologia dele é o quê? Picada do carrapato infectado com a Rickettsia. A Rickettsia é a bactéria que vai estar no intestino desse carrapato, ela vai estar presente ali. E, um detalhe, o carrapato ele precisa se fixar na pele e ficar por um tempo ali de no mínimo 6 a 10 horas. Ele precisa desse parasitismo, desse tempo, para poder conseguir transmitir essa bactéria. Tá? Inclusive tem outra doença que é conhecida como doença de Lyme, só que ela é mais na América Central, América do Norte. O carrapato às vezes precisa ficar fixado ali, tem um parasitismo de no mínimo 36 horas para conseguir transmitir a doença para o paciente. Esse aqui, ele precisa de pouco tempo, 6 a 10 horas, não precisa de muito. A incubação e o pródromo de 2 a 14 dias. A clínica da doença, da febre maculosa, ela é a mais inespecífica que eu acho, né? Então, é um diagnóstico difícil de se fazer e é uma doença que pode evoluir com uma gravidade em um tempo muito curto. Então, é uma doença que precisa de um cuidado, assim, muito especial. A suspeita dessa doença, eu já preciso notificar, já preciso tratar imediatamente, porque a febre maculosa, ela pode evoluir para uma gravidade e trazer o paciente a óbito em poucos dias. A clínica, muito inespecífica, ela pode ser leve, pode ter ali só uma febre, um exantema, um mal-estar, fadiga,
náuseas e vômitos. Esse exantema é característico, tem as imagens aqui, é um exantema não pruriginoso, maculopapular, as lesões pequenininhas ali podem simular um tipo de alergia, um tipo de eczema na pele, pode ser confundido com uma alergia, principalmente se o paciente não vem com febre, ou com prostração, com mialgia, fadiga, mal-estar. Então, é muito difícil o diagnóstico clínico da febre maculosa. É um desafio muito grande. Então, nós precisamos saber dessa sintomatologia, que é inespecífica, esse tipo de exantema e a evolução rápida. Essa doença pode evoluir para forma grave muito rapidamente. E aí temos a síndrome febril icterohemorrágica, que é uma das mais graves, e ela evolui muito rápido para disfunção orgânica, choque, e evoluindo para óbito. Como aconteceram casos de óbito, se não me engano, ano passado aí, foi notificado, inclusive, teve um pouco de repercussão sobre a febre maculosa. O diagnóstico, de novo, clínico epidemiológico, precisa buscar saber se a pessoa teve contato, pergunta para o paciente na hora da prova, você tem cachorro em casa, gato, tem gado, porco, porque esses animais que são os hospedeiros ali do carrapato, é onde o carrapato gosta de parasitar esses animais para se alimentar. Então, uma informação importante epidemiológica é essa. Eu tenho 5 cachorros em casa, tenho gato, eu crio porco também, eu crio cavalo, gado. Fator de risco, uma informação epidemiológica importante para a gente suspeitar de casos. Quando o paciente chega uma clínica muito inespecífica como essa, tem que ficar bem ligado. Laboratorial, posso pedir os exames de rotina normal, vou encontrar esse paciente. Leucocitose, plaquetopenia é comum nesses pacientes, elevação das enzimas hepáticas, aumento da ureia, da creatinina, lactato desidrogenase aumentado também, distúrbio hidroeletrolítico, principalmente a hiponatremia, é característico da febre maculosa, pacientes apresentarem uma hiponatremia, às vezes até severa, precisam repor ali sódio, e acidose metabólica, também por conta desse distúrbio hidroeletrolítico. E o exame padrão ouro é o famoso RIF, reação de imunofluorescência indireta. Então, diagnóstico para febre maculosa, clínico epidemiológico, vou pedir os laboratórios e lembrar do RIF, reação de imunofluorescência indireta, ok? Posso pedir PCR também, sorologia clássica, IgM-IgG, imunohistoquímico, ELISA, posso pedir também, padrão para esses aí. Tratamento padrão, disponível pelo SUS, doxiciclina. 100 miligramas, via oral, como eu falei, não precisa saber a dose, mas doxiciclina via oral. 100 miligramas, 12 em 12 horas, e aí a observação aqui, eu preciso manter o tratamento até 3 dias depois que eu tiver uma melhora da clínica e depois que eu cessar a febre. Então eu não tenho um padrão, vamos dizer assim, fixo de, vou tratar por 7 dias, vou tratar por 10 dias, 15 dias. Eu vou tratar o paciente até ele ter uma melhora clínica e até o dia que sumir a febre dele, que ele não tem mais sintoma nem febre, ainda vou continuar por 3 dias o tratamento com doxiciclina, via oral, ok? De 12 em 12 horas, 100 miligramas. Em crianças, a dose diminui, mas como eu falei, não precisa se ater a isso. Crianças vou tratar com doxiciclina também. E outras opções que eu tenho, claritromicina, que é uma opção para gestantes. Por ser uma doença grave, precisa dessa atenção especial. Eu não posso usar doxiciclina na gestante, vou usar claritromicina, ok? Via oral também. Basicamente é isso. Não se recomenda fazer profilaxia para contactantes ou pessoas que foram picadas por carrapato. Então, se chega, por exemplo, doutor, eu estava ali, senti uma coceira, um incômodo, quando eu fui ver tinha um carrapato pregado aqui. E você olhou ali, um carrapato, não tem certeza se é o estrela, ele não sabe quanto tempo ele ficou com aquele carrapato e ele não está apresentando sintoma nenhum. Eu não faço profilaxia e não trato esse paciente, a não ser que ele venha com sintomas. Aí ele é um caso suspeito. E você tem uma prova viva ali de que ele estava sendo parasitado por um carrapato. Aí sim é um caso altamente suspeito, eu notifico e começo a tratar ele, principalmente se ele vier com sintomas, ok? Mas se contactantes
ou pessoas que foram parasitadas por carrapato não apresentarem nenhum sintomas, eu não faço tratamento e nem preciso fazer profilaxia. Notificar e iniciar o tratamento imediatamente para casos suspeitos e confirmados. Então, já notifico o SINAM imediatamente, notificação compulsória, e inicio o tratamento desse paciente que tem sintomatologia, veio como caso suspeito. Eu pedi os exames, mas ainda não tenho disponível. Já notifico e já trato igual, ok? E aqui, para terminar, um bizu de prova aqui, bônus, que é algo que eu bolei assim, e ficou muito legal e funcionou bastante. Quando você não tem ideia do diagnóstico, porque a clínica vai estar muito inespecífica, numa estação de preventiva, por exemplo, febre maculosa, a clínica é muito inespecífica, às vezes o paciente nem traz dados epidemiológicos para você, e fica muito difícil você ter aquele raciocínio, tentar direcionar para um diagnóstico. E aí eu vou ter uma suspeita, eu sei que é uma suspeita de alguma doença transmitida por vetor, alguma doença infecciosa ali. O que eu vou fazer? Eu vou pedir todos os exames ali laboratoriais de rotina, vou fazer exame físico. Se eu não tiver aquela característica, aquele exantema clássico, e não tiver evidência de que essa pessoa foi parasitada por um carrapato, por exemplo, ou qualquer outro bicho, não tem chagoma de inoculação, não tem uma lesão, uma mácula, pápula, que poderia ser o início, a evolução de uma leishmaniose, o que eu vou fazer? Solicitar os exames normais, e aí eu vou solicitar, eu vou disparar uma sequência de pedido de exames. Se a estação não te limita de pedir exames, porque tem algumas estações que podem vir assim. Você só pode solicitar, sei lá, 3 exames laboratoriais, 5 exames laboratoriais. Se a estação não te limita de pedir, o que você vai fazer? Eu vou solicitar, eu vou falar dessa forma: teste rápido, sorologia, IgM-IgG, e um teste molecular mais específico, um ELISA, um Western blot, aí eu começo a disparar: dengue, zika, chikungunya, malária, febre amarela, chagas, leishmaniose, esquistossomose, leptospirose, hantavirose, oropusche, filariose, oncocercose, tudo que você for, febre maculosa, rickettsiose, tudo que você for lembrando que são doenças transmitidas por vetores, eu vou pedir. A estação, a tarefa não me limitou de pedir exames. Então, se eu não faço ideia, você concorda que o carinha lá da prova, o chefe de estação, vai estar segurando o exame, e aí você não faz ideia do que é. E aí você não faz ideia do exame que pedir. Eu vou solicitar todos. Simples assim. Uma hora eu vou acertar na lista desses exames que eu falei, ele vai me entregar o card. Pronto. Resolvo a maioria dos meus problemas, porque até então, se eu não sei o diagnóstico, porque eu não tenho um exame confirmando ali, que vai estar na minha cara, teste para leptospirose, positivo, IgM, IgG para chagas, para leishmaniose. Eu já vou resolver praticamente todo o meu problema, porque eu não fazia ideia até então do que era a estação. E agora eu tenho o exame na mão, porque eu saí disparando todos esses pedidos aí e consegui arrancar do chefe de estação o exame que está na mão dele, que até então não fazia ideia. Então, esse é um bizu ótimo aí para você utilizar na sua prova. Pode utilizar sem moderação, pode pedir em todas as estações. Se você não faz ideia do que o diagnóstico está com uma clínica muito inespecífica, você não conseguiu direcionar para nada, faça, né, esse pedido disparando esse monte de exame aí. Uma hora você vai encontrar o que está causando, o que é realmente aquela estação, e aí você vai ter o diagnóstico, vai conseguir lembrar do tratamento e garante aí uma boa parte da pontuação. Ok? Então, assim eu consigo abranger todas essas possibilidades e consigo ter o diagnóstico, confirmar ali. E para terminar, sempre lembrar, na hora que eu verbalizar o diagnóstico, eu já mando o quê? 2 diagnósticos diferenciais, independente se a tarefa me pediu. 2 diagnósticos diferenciais. Eu já mando 2 diagnósticos diferenciais. E sempre lembrar que o diagnóstico diferencial, ele tem que se basear na clínica que o paciente traz, e não no diagnóstico que você acabou de verbalizar. Claro, tem relação? Confirmei o que posso lembrar de diagnósticos parecidos com ele. Mas, geralmente, o diagnóstico pode fazer o teste. Ele vai se basear, o diagnóstico diferencial,
ele tem que ser baseado na clínica que o paciente traz, no que ele está sentindo ali naquele momento, como ele chegou para você. É nisso que eu vou basear os meus diagnósticos diferenciais. Na hora que eu confirmar também, pedir o exame, confirmei uma chagas, uma leishmaniose, qualquer enfermidade que é de notificação, eu já notifico. Porque se eu deixar para fazer isso lá no final da estação, como algumas plataformas induzem a gente a fazer, porque a pontuação da notificação vai estar lá no final, eu posso esquecer. Ou eu não me dou conta do tempo, antes de eu notificar e falar algumas outras coisas, o tempo acaba. E eu perco uma pontuação boba dessa, que é notificar. Geralmente meio ponto, às vezes até 1 ponto. Então, na hora que eu diagnostiquei, confirmei o diagnóstico, vou notificar o SINAM, porque é de notificação compulsória, já falo 2 diagnósticos diferenciais e já falo 2 complicações pertinentes àquele caso ali, se eu lembrar, ok? Nesses casos aqui também, doenças transmitidas por vetores, sempre acionar ali os agentes de comunidade, agentes comunitários, agentes de combate a endemias, para quê? Para buscar novos casos ativos na região e também para intervir em criadouros. Se está tendo uma peste, uma praga ali de besouro, de animais, de ratos, então eles vão intervir, de mosquito, água parada, eu aciono esses agentes para eles intervirem nisso. E sempre lembrar de dar as recomendações gerais de cuidados para o paciente. Usar repelente, usar mosquiteiro, se tiver casa com frestas, fechar as frestas, né, tentar trocar o telhado, se for de palha, alguma coisa, fazer todas essas medidas para evitar contato ou evitar essas doenças. E outra coisa que eu não coloquei aqui também, sempre lembrar de perguntar dessa pessoa, parente ou pessoas de contato, se apresentaram os mesmos sintomas. Se apresentaram, e se não apresentaram também, chama todo mundo para fazer uma consulta e pesquisar também os contactantes, tá? Porque a maioria dessas doenças geralmente podem ser transmitidas assim, ou as pessoas que estão no convívio podem ter a doença e, por exemplo, ter uma fase assintomática, ou uma forma assintomática da doença e não fazem ideia de que tem, tá? Então, esses são alguns bizus aí que você pode fazer na prova, te garantem uma pontuação fácil ali, sem precisar ter essa questão de raciocínio clínico, né? São pontos que são praticamente de graça, eu só preciso lembrar na hora de fazer, executar isso aí, notificação ao SINAM, falar 2 diagnósticos diferenciais, acionar agentes de combate a endemias, dar recomendações. Se você somar tudo isso aí, no final da estação de preventiva, por exemplo, você já tem uns 2 ou 3 pontos, no mínimo. E 2 a 3 pontos é muita coisa, pessoal. Numa prova de segunda fase, 2, 3 pontos é muita coisa. Podem ter certeza. Então é isso, pessoal. Essa aula aí é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Acabei me estendendo um pouco mais, mas é difícil. E olha que eu não coloquei os vetores principais, né? Eu queria mais. Aí já Queria mais. Seria muito, muito extenso. Mas eu tentei resumir o máximo aqui, pessoal. E outra, esses temas são temas quentes, febre maculosa, chagas, esquistossomose, são temas muito pertinentes e muito arriscados de serem cobrados no Revalida. Tem muita gente apostando na leishmaniose. Exatamente. Eu fiz um CPME de estação de leishmaniose também. Então, leishmaniose, essas aí eu acho que é a vez delas, porque dengue já caiu demais. Já caiu muito. Né? Então, lá no dia, a gente vai, não se preocupe, assim, quem vai estar com a gente em Fortaleza, a gente vai também falar um pouco mais, né, Alan? Já aproveito e fala de outras que a gente não trouxe aqui, também lá como diagnóstico diferencial, e lá vai ser assim, gente, uma estação rapidinha, só para dar aquele entusiasmo do assunto, e aí fazemos a estação, vocês que vão fazer lá, né, praticar, e depois a gente faz uma explicação breve, direcionadíssima, assim, ó, trata assim, faz isso aqui, próxima, pra gente ver o máximo de tema nesse dia, tá? E vai ser mara. E alguém tem alguma dúvida aí para o nosso doutor Alan sobre as doenças? Pode perguntar, se tiver alguma dúvida. Eu nunca mais vou esquecer do bens.
Diagnosticou Chagas, lembra da Mercedes. Benz